No 16º game principal da franquia, Valisthea, um continente já marcado pela guerra e pelo preconceito, parece estar sendo alvo de uma força oculta. Cabe a Clive, o príncipe perdido de um reino decadente, juntar as peças desse quebra-cabeça e entender qual o destino de seu irmão, porque algumas pessoas nascem com poderes mágicos e são abençoadas por criaturas místicas, porque sua mãe o odeia e porque horas e horas de cutscene são consideradas gameplay por algumas pessoas. Anunciado para o público geral, ou seja, eu e você, oficialmente lá em 2020, o 16º game da série principal da franquia finalmente é lançado para o PlayStation 5 em junho de 2023, depois de algumas polemiquinhas que já são de praxe no mundo gamer atual. Neste game que mistura de forma interessante elementos de RPG eletrônico, tradicionais da franquia, e jogos de ação, algo que apareceu até então na série em caráter mais experimental, temos o mundo fantasioso de Valisthea, que sofre com a disputa por poder entre os reinos. Disputas essas inflamadas pelas presenças dos Eikons, criaturas fantásticas e gigantescas que se manifestam em algumas pessoas. São só os Summons que a gente já conhece há décadas na franquia. São 6 nações que criaram um balanço de poder social, político e econômico através de cristais mágicos, como em metade dos Final Fantasy que você vai jogar na vida, e os seres humanos que lá habitam, que vão se dividir não só entre nações, como também em civis, portadores e dominantes. Basicamente, nessas sociedades se utiliza a magia para tudo, sendo que a maioria da população vai precisar de pequenos fragmentos do cristal para utilizar magia. Uma outra parcela da população, que vai ser oprimida e utilizada como mão de obra escrava, em muitos reinos nasce com a habilidade de utilizar magia sem precisar de cristais. E um terceiro grupo super seleto, o dos dominantes, tem o privilégio de se unir de corpo e alma com os Eikons, criaturas elementais antigas e poderosas que muitas vezes podem ser gigantescas, fazendo com que em muitos reinos essas pessoas tenham um status social elevado, porém ainda vista como armas e meios para um fim. O protagonista e único personagem verdadeiramente jogável é Clive Horsfield, um nobre espadachim filho do Grão-Duque de Rosária e irmão do pequeno Joshua. Este é um dominante abençoado pelo Eikon Fênix. Clive vive em paz com sua família, seu cachorro, Lobo do Norte, seus colegas da corte, seu chocobo e Jill, uma garota de família nobre de outra região que vive na corte. Um dia, ainda durante a juventude, seu reino sofre um misterioso e traiçoeiro ataque, e um Eikon sombrio, Ifrit, ataca Joshua enquanto ainda estava transmutado em Fênix, em uma épica e flamejante batalha. Após um pulo de alguns anos na história do game, encontramos Clive mais velho, mais forte, e trabalhando discretamente como mercenário em uma missão para deter a dominante do Eikon Shiva, alguém que tem relação com seu passado nobre. A partir daí cabe a Clive, com a ajuda de uma célula de portadores que resiste à opressão imposta pelos reinos de Valisthea, trazer paz e igualdade ao continente, entender o destino de sua família, além de investigar e deter uma força oculta que está prestes a destruir tudo que toca. Pessoalmente não achei a história tão interessante assim, apesar de ser densa de certa forma, uma vez que apresenta diversos elementos novos para se aprender e navegar no mundo do game o tempo todo. Porém eu preciso dizer que como alguém que já consome há alguns bons anos a tal da alta ou a tal da dark fantasy, que sim são duas coisas diferentes, tanto em games quanto em livros, filmes, seriados e animações, a maioria esmagadora dos plots apresentados no game já foi utilizada à exaustão e de forma melhor em outros lugares. Embarcando em Dungeons & Dragons e Senhor dos Anéis, com óbvias escalas em Game of Thrones, The Witcher, Evangelion, Godzilla, Star Wars, enfim. É uma coxa de retalhos da cultura pop, que parece tentar demais agradar o público ocidental, em detrimento dos fãs já batidos dos RPGs eletrônicos do Japão. Foi uma aposta interessante, porém o que acontece geralmente quando você mistura tantos conceitos clichês e ideias de universos diferentes é deixá-los diluídos demais, fazendo com que as ideias originalmente interessantes acabem parecendo simplórias. Com perdão do spoiler que anos de atraso nessa review já me concedem, quão interessante é enfrentar exércitos com equipamentos e particularidades de cada região, quando eu logo vou estar enfrentando monstros gigantes em batalhas de escala colossal. Quão interessante pode ser um conflito entre nações quando existe uma força sobrenatural misteriosa que parece esmagar e modificar tudo que toca.
Quão interessante pode ser ter um navio e montar em chocobos se em certo ponto do jogo seu protagonista vai aparecer em uma cutscene literalmente batendo as asas e voando pela estratosfera. Não é que não dê pra ser interessante. Dá, mas não conseguiram isso aqui. Eu nem pegaria tanto no pé da história se ela não fosse tão longa e basicamente o ponto focal do game. Sim, minha opinião, mais uma vez polêmica, é de que parecia que a gameplay estava atrapalhando a história que eles queriam contar, uma vez que toda hora a jogatina era interrompida por cutscenes longas, lore e conversas dos personagens, com lutas que pareciam durar para sempre, uma vez que eram interrompidas várias vezes, quanto mais importante era o inimigo. Parecia que a direção era do João Kleber no teste de fidelidade, e quando a coisa esquentava falava para, enrolava e só então voltava para a ação. Cansativo no mínimo. Não à toa dá pra conseguir quase umas 30 horas só de cutscenes puras. É surreal. Porém, levando em conta o remake de Final Fantasy VII, essa é a nova direção da franquia, e enxergando de forma mais ampla o mundo dos videogames, essa é a nova direção que estúdios em geral têm em mente, excetuando no máximo a eternamente rebelde e mercenária Nintendo. A tendência acaba sendo da produção de jogos caros e com baixo fator replay. Depois de terminar a história a primeira vez, vai te dar a opção de começar o New Game Plus, com dificuldade aumentada. Porém, eu preciso dizer que isso não me animou tanto no início, mesmo vislumbrando a perspectiva de enfrentar novos inimigos, pois lá ia ter que ficar passando no botão 50 cutscenes para jogar por 15 minutos. Porém, admito que joguei e não me arrependi, apesar da irritação de passar as cutscenes e os 1 zilhão de diálogos e sidequests necessárias para tentar conseguir o máximo de itens e armas, além de desvendar o máximo de segredos. Na questão cosmética, você até pode achar uma espada mais bonita que a outra, porém todas as espadas e armaduras são quase idênticas, e na questão da gameplay, os atributos que esses equipamentos trazem beira irrelevância. É ridículo que um grande game desse porte não permita que o protagonista use diferentes tipos de arma. Aliás, isso é um problema não só das armas. Os atributos mágicos, apesar de bem bonitos e apresentar efeitos diferentes no campo e na forma que devem ser utilizados nas combinações dos ataques, não traz muita diferença no quesito atributo. É melhor usar magia de gelo ou elétrica nesse monstro. Quer saber? É pau nele e pronto. Você até recebe bônus no dano que causa ao inimigo se usar um elemento contra o qual ele tem algum tipo de fraqueza. Mas não compensa trocar pelos elementos cuja gameplay você já está acostumado e vai acabar fazendo mais dano no final das contas. À medida que se avança na história, novos Eikons serão apresentados. A princípio, Clive, que tem ligação direta tanto com Fênix quanto com Ifrit, vai apresentar, portanto, desde o início do game técnicas mágicas relacionadas com fogo. Daí, durante a jornada, Eikons e seus dominadores cruzarão seu caminho. E no maior estilo Mega Man, ele vai se conectar com esses seres e diversificar seu repertório de feitiços e controle dos elementos. O Eikon tá lá meio que dormindo no início do game, e vai permitir a Clive as técnicas mais básicas para lutar contra monstros e ter afinidade com a magia. Porém, ele fica durante o início do jogo em formato oculto. Vai ser com outro Eikon que você vai ter que ter afinidade no início do game. O dominante original de Fênix é o irmãozinho de Clive, que quando criança se vestia parecendo o mago branco dos Final Fantasy mais clássicos. Ao se conectar com esse Eikon que também domina o fogo, Clive ganha a habilidade de teleportar para perto dos inimigos, além de lançá-los no ar com golpes incandescentes. Por ser o primeiro Eikon a te abençoar com habilidades específicas, ele é ideal para realizar combos simples e se acostumar com as mecânicas de jogo. Além das bolas de fogo e o teleporte que te permite fazer correntes de combo com mais facilidades, há um uppercut de fogo que lança inimigos para o ar, permitindo combos aéreos e um giro flamejante, que além de acertar vários inimigos que podem estar tentando te cercar, se ativado no momento exato em que o projétil inimigo vai te acertar, uma coluna de fogo aparece para te defender e causar danos a quem estiver perto demais. Eventualmente, Clive vai aprender uma técnica de fogo que, além de acertar todos os inimigos no campo, recupera um pouco da vida e ainda baixa consideravelmente a barrinha de stag do inimigo. Provavelmente uma das técnicas que mais usei no game.
Eventualmente as técnicas de Ifrit, que estavam dormentes, vão ser despertadas e vão dar nova dimensão ao seu arsenal de fogo que já contava com as habilidades de Fênix. Uma nova técnica de espada em que Clive é capaz de se lançar como uma bola de fogo arrastando inimigos tanto no chão como no ar chama atenção. Porém, curti bastante a magia que permite que um círculo de bolas de fogo acompanhe Clive. Elas vão proteger o protagonista de inimigos menores e sempre causar dano em quem estiver em contato direto com o herói, fazendo com que seus combos causem muito mais dano. Entre Ifrit e Fênix, porém, a técnica mais famosa, mais utilizada e que obviamente é talhada para os iniciantes é a técnica da espada, que além de acertar os inimigos de longe, reflete qualquer magia que é jogada contra ela com o triplo do poder. Todos os Eikons vão apresentar um poderzão maior que os outros, que em geral vão ser capazes de acertar, se não todos, a maioria dos inimigos que estão no campo de batalha. No caso de Fênix, assim como a magia comentada anteriormente, temos aqui uma técnica perfeita para iniciantes. Labaredas de fogo surgem nas costas de Clive como asas, atacando tudo a seu redor, aumentando drasticamente a barrinha de transformação, e no fim ainda é capaz de recuperar um pouco da vida que você perdeu durante a luta. Melhor que isso não fica. Joshua, どこに? こんな夜更けにお祈りか? 異国の神にすがるほど私が飢えてるように見えるのかお前を待っていた O primeiro chefão monstrão do jogo é o Eikon do Vento, sendo sua dominante a vilã Femme Fatale Benedicta. Ao se conectar com essa elemental do ar, nosso herói ganha novas opções para atacar à distância e principalmente pode utilizar uma das minhas técnicas favoritas no jogo inteiro, que vocês vão ver o tempo todo nas gameplays aí na tela. Um cordão mágico na maior vibe Get Over Here do Scorpion. Puxe inimigos para próximo de você se forem pequenos, ou permite que você seja puxado para perto e acima quando os inimigos são grandes. Quando a barrinha de stag está pela metade, esses monstros gigantes são trazidos para o chão, deixando o caminho livre para acertar qualquer tipo de golpe por alguns preciosos segundos. Nem preciso dizer a maravilha que é essa técnica no combate contra os chefes, que vão dar menos abertura para combos que os inimigos normais. Outras magias são as garras de Garuda, que gera sucessivos ataques dilacerantes nos inimigos, tanto no ar quanto na terra, quando usadas diretamente, porém também podem ser usadas para atacar em forma de círculo, levando Clive para o alto e em alguns casos o inimigo junto. E aí quando você estiver lá em cima, você mete a porrada e faz os seus combos aéreos bem facilzinhos. Uma técnica que eu detestei é um chute esquiva meio capoeirista, que causa mais dano se é ativado na hora em que você vai ser atingido pelo golpe. Porém, se você não estiver perto o suficiente do inimigo para retalhar, não vale tanto a pena assim. O poderzão especial de Garuda, que faz Clive mostrar todo o seu gingado, permite que ele invoque um grande furacão, que consegue capturar inimigos do campo de batalha e deixá-los voando indefesos e tomando dano. Nessa hora, prepare suas melhores técnicas à distância e cause o maior dano possível enquanto o furacão ainda estiver ativado. Por se tratar de técnicas de vento, é possível combiná-las com as outras técnicas criando combos aéreos e passar a maior parte da luta lá em cima só detonando os monstros. Tanto a personagem quanto a luta me passaram uma vibe Devilman e Sirene lá do clássico mangá e anime Devilman. Vocês conhecem? 何度も言わせるな。殴り殺す Na minha opinião, demora um pouco para aparecer um novo Eikon para te dar poderes. Dessa vez, o elemental da eletricidade, que tem como dominante o Cid Telamon, personagem que vai ajudar bastante nosso protagonista no início do game. A entidade continua sendo um velho barbudo com cajado. Aparência consagrada desde o terceiro Final Fantasy.
lançado mais de 3 décadas atrás. Aqui seus poderes elétricos vão auxiliar Clive de formas bem interessantes, focando menos em poder de dano e mais em técnicas de suporte que melhoram seu fluxo de combate. O arsenal vai desde esferas elétricas que interceptam inimigos, a relâmpagos que causam dano, mas também enfraquecem e paralisam múltiplos inimigos, expondo suas vulnerabilidades. As técnicas que Ramuh vão te apresentar são mais complicadinhas que as anteriores e podem parecer menos divertidas. Vão requerer do jogador um bom timing no decorrer das batalhas, porém uma de suas características mais interessantes é que qualquer técnica mágica relacionada a Ramuh e seus poderes elétricos requer do inimigo mais tempo para se recuperar, dando bastante abertura para combinações mais exóticas e experimentais. Diga-se de passagem, todas as suas técnicas vão ser conduzidas por uma espécie de bastão elétrico que fica flutuando. Primeiro, a técnica genérica, que é a de lançar bolinhas elétricas que ficam sobrevoando múltiplos alvos, prontas para serem ativadas e causar danos e rápida paralisia. Até 9 podem ser lançadas de uma vez. Outra magia de Ramuh são os relâmpagos, que causam um bom dano à distância e causam ainda mais dano se o alvo estiver perto de seu personagem na hora da ativação. A técnica que eu mais gostei de Ramuh é o campo elétrico. Clive bate com o bastão mágico no chão, gerando um campo elétrico que causa danos a quem estiver próximo e manda os inimigos voando para longe. Rápida, bruta e prática. Por fim, uma técnica bem interessante e, na minha opinião, visualmente bem legal é a que permite que você finque o bastão elétrico no chão. Isso faz com que ela gere uma bola de luz fixa, que continuamente traz dano elétrico no mesmo local do campo toda vez que ela é acertada, seja por sua magia ou por um inimigo, enquanto ele tenta te atacar. Essa técnica te dá total liberdade para usar a espada contra os inimigos e outras formas de ataque e técnicas simultaneamente. Além de ser bem legal e usar a magia elétrica para encher o campo de raios, ela também é melhor aproveitada quando o inimigo está com a barra de stag cheia, pois ele irá, enquanto caído, continuamente tomar dano extra dessa habilidade, enquanto você faz suas combinações com resultados ainda mais devastadores. Um pouco decepcionante no quesito visual é o golpezão especial. É só um monte de raio num alvo específico. Nada demais. Clive, 何やってる？どこにいた？ガブが追われてる。何？怪我をしてる。逃げ切れないぞ。分かった。この雷に打たれるのはドイツだ。Titã, ou melhor, Titan, é o elemental da Terra que tem como dominante Ugo Kupka, um dos vilões do jogo, o que significa que sim, em certo ponto da trama vai rolar um Ifrit contra Titan numa batalha colossal no meio do deserto. Titan, como invocação, aparece pela primeira vez em Final Fantasy III e mandava dano de terra brabo em todo o campo, porém sendo incapaz de afetar monstros voadores. Como era de se esperar, as técnicas relacionadas a esse Eikon vão focar em defesa, contra-ataque e aumento de dano com o timing. A força dessas habilidades, portanto, aparece quando são utilizadas no momento certo, permitindo assim golpes devastadores. Suas magias em geral são lentas, porém poderosas. Sua habilidade mais genérica é um punho de pedra que funciona como escudo. Se ativado no momento ideal, repele o ataque do inimigo, causando algum dano. Se ativado cedo demais, pelo menos diminui consideravelmente a perda de vida. Particularmente eu fiquei viciado em usar o socão de pedra por ter achado super divertido socar os inimigos com um punho gigante na primeira vez que joguei. As magias do elemento terra podem ser difíceis de linkar tanto com os combos normais quanto com as outras magias, mas conseguir utilizá-las de forma eficaz dá sempre a maior satisfação. O socão é, portanto, melhor utilizado para finalizar um inimigo com pouca saúde e que esteja com os movimentos dificultados. Em outro lado deste espectro de habilidades, temos o soco reflexivo. Ative no momento em que estiver para ser atingido por um golpe direto. Defenda e veja Clive se transformar em um stand de JoJo's Bizarre Adventure, distribuindo vários socos de pedra em ultra velocidade. Visual legal e dá uma satisfação do caramba conectar este contragolpe.
O Cataclismo é um socão de pedra que Clive aplica no chão, causando dano na área ao redor e derrubando inimigos menores. Bem sem gracinha. O poderzão especial pra mim é uma decepção e o pior do game. Se você não estiver bem posicionado, corre o risco de não conseguir acertar ninguém. Além de que o dano não é essa maravilha toda para começo de conversa. それはそれは。しかし虚しいもんだな、クライブ・ロズフィールド。王が自ら出てくるとは。ご出陣なさいますか、リオン様。もちろんだ。どうかご分を。Ótimo para quem quer brincar de maguinho. Isso porque as técnicas que Clive aprende através das bênçãos desse Eikon vão ser ativadas de forma bem peculiar. Seu dominante é o Príncipe Dion, que tem como história no jogo desvendar e varrer a corrupção no próprio reino. Uma tramóia de bastidores vai levar Clive a enfrentá-lo em uma batalha tão épica que o planeta inteiro não vai ser palco suficiente para o duelo titânico. Poder e estratégia substituem simplicidade e instinto sempre que as magias de Bahamut são utilizadas. Dito isto, ficar esperando o momento certo para carregar magia e potencializar o combo pode ser bem sem graça. A habilidade especial garante asas a Clive com uma esquiva perfeita, que quando utilizada carrega um medidor mágico, de 1 a 4. Quanto maior o número, maior o dano e a área de influência de uma chuva de meteoros que você poderá invocar. O sopro de fogo é até interessante para fazer dano direto em personagens que não estão conseguindo se movimentar ou inimigos menores. Porém, acredito ser uma das técnicas que mais deixa Clive vulnerável a inimigos, deixando a habilidade irrelevante para mim. A técnica que eu constantemente colocava em meu arsenal acabou sendo a que invoca esferas giratórias para utilizar na hora da magia. Toda vez que Clive usa um ataque mágico, elas também disparam raios que aumentam o dano do golpe e podem dar abertura para que o jogador realize combos em seguida. Portanto, utilizar os satélites é um prato cheio para quem gosta de combos aéreos ou não sente segurança em se esquivar toda hora e prefere ficar atacando sempre de longe. O superpoder é um hiperraio que, além de causar bastante dano, pode ter a direção modificada durante o ataque. Aproveite para acertar alvos diferentes ou matar o inimigo e tirar dano de outros antes de exaurir o poder do ataque. Por fim, as esferas luminosas, quando em nível avançado, também são muito boas. Além de causarem dano considerável e constante, dificilmente erram o alvo, fazendo com que Clive consiga atingir até inimigos com o costume de atacar de longe. Admito que eu gostei das asinhas batendo toda vez que você usa o poder do Bahamut. すまない。母が迷惑を。気に病むことはない。これは我が国の大事だ。皇家の一員として世が決着をつけねばならん。クリスタル聖教の最高指導者大司祭イムランの息の根をこの手で止めることよ。それがA habilidade especial de Shiva permite que você patine no gelo, até mesmo se você estiver num deserto, fazendo com que escapar de monstros e de golpes que atingem uma grande área seja rápido. Porém, o foco dessa habilidade é, sem dúvida, substituir a esquiva. Isso porque sempre que você consegue apertar o botão pouco antes de ser acertado, Clive vai ser capaz de escapar de qualquer dano e ainda congelar imediatamente os inimigos mais próximos, permitindo que você ataque sem preocupação por alguns bons segundos. Dito isto, Shiva dá várias habilidades que eu considerei absurdamente sem graça. Uma delas cria um raio em linha reta que gera no chão estalagmites de gelo. Além de acertar o alvo, pode mandar os inimigos menores pelos ares. Bem sem gracinha em comparação a outros golpes parecidos de outros elementos. Temos também um disparo giratório de lascas de gelo, que quase sempre vai conseguir atingir todos ao redor de Clive, e tende a ter pouco tempo de espera para ser utilizado novamente na mesma luta. Porém, achei o dano dele meio fraquinho.
Outra habilidade é que Clive cria um blocão de gelo no campo de batalha que traga os inimigos que passam perto, gerando dano constante neles e facilitando a criação de combos avassaladores. No fim das contas, de Shiva, o que acabou entrando constantemente no meu arsenal foi o mega poderzão lá, porque além de ter quase garantia de acertar o inimigo próximo, aumentando bastante a barra de atordoamento dos chefes, acerta todos os inimigos próximos num raio de 360 graus, ou seja, você nem precisa saber onde o bicho tá, só saber que tá perto, e pode até acertar inimigos mais distantes, quando você aumenta o nível da magia. E o tempo de recarga dele já é menor que o poderzão lá dos outros Eikons. Jill。クライブ。さよう。我が名はバルナバス・ザルム。ウォールド王国の国王である。Odin e seu dominante Barnabas vão ser a pedra no sapato do Clive, por uma parte considerável do game. A principal habilidade que o Eikon vai oferecer a Clive é transformar sua espada normal na espada de Odin, uma espada que além de ser bem grande, fica mais poderosa à medida que é usada. As magias e habilidades de Odin são em geral baseadas nas técnicas de esquiva, contra-ataque e bloqueio, que a essa altura você já vai estar craque. Uma delas aparenta ser mais perigosa quanto mais inimigos tem em combate. Utilize para cortar várias vezes como um raio, com poucas chances de ser atingido no processo. Temos também uma técnica giratória que pode acertar vários inimigos de uma vez. Faz um dano considerável e aumenta bastante o contador de Zantetsuken. Outro grande trunfo do Eikon é utilizar os golpes normais e as técnicas avançadas de forma alternada, para encher a barrinha de Zantetsuken, com mais velocidade. Até porque no nível 5, você basicamente mata instantaneamente os inimigos menores, além de causar dano absurdo nos outros inimigos, inclusive chefes. E diga-se de passagem, o golpe sempre acertou em todos os alvos enquanto eu jogava. Basicamente é uma das técnicas mais roubaldas da Silva que tem no game inteiro. Achei bem espalhafatoso, mas interessante para trazer novos desafios na parte final do game. Os Eikons são o ponto de maior importância da história, e o grande atrativo do game, por isso achei estranho o modo como foram utilizados. Sendo grandes ameaças e envoltas em mistério durante a maior parte da narrativa, e tendo seus momentos de maior brilho durante os combates apoteóticos e que muitas vezes representavam o fim de um arco narrativo na história. Talvez tivesse sido um pouco mais interessante, ainda que à primeira vista pareça um pouco menos criativo, que os dominantes atuassem em grupo durante a trama e a gameplay de alguma forma refletisse isso. O jogo ainda tenta ensaiar esse conceito com muitos momentos em que outros dominantes vão acompanhar o personagem principal nas missões, mas não colou, já que o game tem como eixo narrativo a lenda de um herói solo restaurando sua terra, sua família e o povo. Existem outros Eikons que aparecem no DLC, mas esse conteúdo extra não será discutido nesse vídeo, sinto muito. Curiosamente, eu preciso dizer que eu gostei bastante dos personagens da história que eu meio que acabei de meter o pau. Não só o protagonista Clive, que tem uma personalidade até bem trabalhada e coerente com os acontecimentos que ele vivencia na história. Basicamente, todo dominante, que como deve imaginar vão protagonizar os eventos do game, tem ótima caracterização. Começando pelo aspecto visual, todas as roupas, armas e cabelos dos personagens são bem interessantes. Ao mesmo tempo que faz com que eles pareçam um pouco mais importantes que os outros NPCs na trama, não estão completamente desalinhados da forma como os outros personagens se vestem nas regiões que eles representam. Algo que eu achei bem bizarro no Final Fantasy VII Remake. Você via claramente uma diferenciação nas roupas e nas atitudes dos personagens que eram protagonistas mesmos e os que só estavam lá para dar uma informaçãozinha, chamava muita atenção. Isso é algo que precisa ser destacado em um game da franquia Final Fantasy, que já foi acusado com muita razão por abusar do overdesign em seus protagonistas.
Clive se veste e se apresenta de forma bem interessante, porém sem precisar agredir os olhos de ninguém, além de ter um cabelo que respeita as leis da gravidade, algo que pode ser muito raro na série. Outra personagem importante na trama, Jill, tem um dos designs mais legais que eu já vi, pois consegue combinar a praticidade necessária para suas cenas de combate e ação e a elegância que casa perfeitamente com a sua personalidade. No quesito personalidade e trabalho de personagem, preciso dizer que meus personagens favoritos acabaram sendo o contrabandista de bom coração Cid, claramente inspirado em personagens como Baltier, do 12º Final Fantasy, e aquele arquétipo que originou o Han Solo lá na franquia Star Wars. É batido, mas funcionando, o que é que tem, né? Levando a história de forma mais geral, o personagem que acaba tendo o arco mais interessante é o Lobo Torval. Brincadeira. É o irmão pequeno de Clive, o dominante da Fênix, que apesar de elusivo, é o grande alicerce das pontas narrativas do game. Há aqui um belo e interessante arco de amadurecimento, pois, ainda que haja evolução, o personagem não abandona completamente suas características originais. As melodias do game, assim como muitos de seus outros aspectos, vai ter sempre a preocupação de dar o tom épico à história. Uma das formas de fazer isso foi a escolha de utilizar o famoso tema de vitória clássico da franquia, e que em cada game sempre ganhou seu próprio tom, dessa vez acompanhado de um cântico estilo gregoriano, e usando somente um trecho da fanfarra, tocado apenas após vitórias em lutas importantes na trama. Essa utilização do tema, que diga-se de passagem na verdade nem foi tão original assim, pois algo similar aconteceu na primeira parte do remake de Final Fantasy VII, tem vídeo aqui no canal, demonstra a busca dos desenvolvedores de dar tom épico também às suas ações, e não só aos momentos em que se está assistindo a história se desenvolver. O game vai conter outros temas incríveis orquestrados e verdadeiramente emocionantes durante as lutas entre os Eikons. Porém, teve um que me chamou a atenção. Prestem atenção na luta do Ifrit contra o Titan. E me digam se aquela música não parece, sei lá, uma música tirada de um jogo de esportes lá dos anos 2000 pro PlayStation 2. Uma pena que a grandiosidade da música realmente seja exclusiva de momentos, pois em muitos ambientes, cidades e dungeons, o som às vezes é tão ambiente que nem parece que está lá. Creio que seja para evitar uma concorrência com a dublagem, já que é quase impossível passar muito tempo no game sem que algum personagem fale alguma coisa. A sky of scattered tears, 1,000 years apart. Should they fade, I will not be afraid of the dark. For your flame still burns inside me, deep within my heart, showing me. Se você já jogou outros Final Fantasy, o grande vilão que eventualmente vai ser o último ou um dos últimos inimigos a se enfrentar, sempre é parte integral da narrativa. O Big Boss da vez é o Ultima, um ser de outro local, com muitas aspas, e quase divino que está manipulando o destino das nações. Esse ente é na verdade parte de um coletivo, e sua espécie muitos milênios atrás esteve à beira da extinção. Essa suposta divindade é exógena ao continente, e após descobrir a magia nas mais diversas formas, usa e abusa de seu poder em sua terra natal, exaurindo a magia do lugar e tornando tudo inabitável. Para sobreviver, Ultima bola um plano: viajar para uma terra distante que ainda seja farta de magia,
Lá, esses sobreviventes criam uma humanidade que evolui aos poucos à sombra do poder mágico, com a expectativa de que no futuro um humano seja capaz de conjurar a magia Haze, que ressuscitaria essa raça ancestral, a despeito do destino da sua própria região e seu povo. As ações do coletivo levam à sua própria extinção, já que abusam da magia a ponto de exaurir sua existência. Ao traçar um plano desses, é notório que não aprenderam nada depois dessas eras em animação suspensa. Ultima acreditava que estava agindo pelo bem maior o tempo todo, pois se tratava da sobrevivência de uma raça mais antiga, poderosa e criadora da humanidade. Neste aspecto, portanto, os outros vilões que aparecem durante a trama e são manipulados pelo ente não estão tão errados, quando interpretam suas ações como ação divina, pois há um impulso criador na ação do coletivo Ultima, ainda que essa criação mais se assemelhe a uma forma de agricultura, sendo Clive e os outros produtos de sua manipulação mágica ancestral. Um vilão que, apesar de interessante, principalmente no aspecto visual, acaba se perdendo por tentarem fazer ele ser misterioso demais em uma história propositalmente confusa, e em que Clive em muitos momentos parece estar completamente alheio. Final Fantasy em seus jogos trazem suas narrativas temas discutidos no mundo real, que vão moldar a fábula em questão. Neste caso, a história traz dois eixos óbvios, sendo o ambientalismo e a instrumentalidade do ser humano. E um que advém da minha visão mesmo, nada explícito, mas trata do problema que surge na coletividade esmagando a pessoa como indivíduo nas mais diversas dimensões. Começamos pelo tema mais óbvio, que é a utilização do ser humano por outro ser humano nas diversas formas de escravidão e dominação. Temos a história de todos os protagonistas, uma vez que todo dominante, mesmo os que aparentam estar por cima da carne seca, ou seja, os de origem nobre, são apenas meios para os fins das nações. Novamente, a franquia traz uma mensagem ambiental importante, algo que é possível extrair, por exemplo, em Final Fantasy VII, onde esse tema, na minha opinião, foi melhor explorado sim. Pois lá traz consigo não só a dimensão ecológica, como também uma relação espiritual da natureza com o homem. Também vai trazer, com a magia como metáfora da tecnologia em si, um discurso contrário à dependência excessiva à magia, algo que de certa forma reforça o discurso ambientalista. No Final Fantasy XVI, porém, podemos notar que a magia dificilmente pode ser vista como uma coisa boa, apesar do final ambíguo. Isso porque não só você vai descobrir que a magia foi trazida por esses seres de outro continente que não tinham boas intenções, como a utilização excessiva de magia traz danos à pessoa que usa magia. E isso é mostrado em diversos pontos do jogo. Um tema que na minha leitura acaba surgindo devido à forma como a jornada dos protagonistas é escrita é da individualidade resistindo à força do coletivo. Muitas vezes o que faz com que personagens sigam em frente mais do que o óbvio, que é impedir uma possível destruição de seu mundo, também é uma busca pela realização de seus desejos pessoais que ninguém é capaz de simplesmente lhes dar. Isso é perceptível em diversos momentos tanto do protagonista quanto dos outros personagens importantes para a trama. Por exemplo, a investigação quase solitária do protagonista para entender o paradeiro do irmão no início do game, o próprio relacionamento amoroso com Jill e as provações que ela teve que passar durante a trama para se libertar de seus opressores, não só fisicamente como mentalmente. Essa visão é reforçada pela própria natureza do vilão e seu grande plano. Seres humanoides, sabe-se lá de onde, que existem como um coletivo, manipulando magicamente outros seres vivos, para eventualmente criar um ser uno. Vejam só a ironia, capaz de acessar o poder mágico necessário para reviver sua raça. Já adorei a pílula o máximo que pude. Está na hora de falarmos da gameplay desse Final Fantasy tão diferentinho. Neste game o foco vai ser no combate, como vocês podem ter visto.
Portanto, aspectos clássicos de RPG como níveis, atributos e itens vão ser acessórios de uma gameplay focada na luta, a combinação de ataques envolvendo feitiços e golpes de espada e técnicas de esquiva no momento certo. Em muitos casos não vai mais se tratar de você treinar somente o seu personagem, mas se treinar também, sabendo quais estratégias de luta são mais eficazes contra diversos tipos de inimigo. Portanto, se prepare para decorar combos que lancem personagens para cima ou para longe, ou buscar feitiços e técnicas certas que aumentam a barra de atordoamento do alvo, que quando cheia, deixa o inimigo completamente aberto para ataques devastadores. Um dos pontos altos deste sistema será a integração dos Eikons, que você encontrará aos poucos durante a história. Cada um representando um elemento diferente, trazendo consigo diversas técnicas e feitiços que vão deixando seu arsenal robusto e fazendo o flow das lutas ficar sempre divertido, e permitindo que você vá montando suas formas favoritas de usar os poderes. Também existe a semi-manifestação, que o seu personagem adquire durante o jogo. Basicamente é uma forma mais forte do seu personagem, que apesar de ser controlada de forma idêntica, vai realizar golpes e ações de forma diferente e com efeitos bem mais devastadores, além de regenerar aos poucos sua barra de vida, para que seja ativada, encha as barras douradas que aparecem embaixo na barra de vida, atacando os inimigos normalmente. Parece especial de jogo de luta? Parece especial de jogo de luta. A semi-manifestação é um estágio intermediário, sendo o ápice do combate as lutas entre Eikons, que vão acontecer somente em momentos especiais do jogo. Durante essa luta você vai sim controlar o seu monstro gigante, bem parecido como você controla o Clive. Mas os poderes serão um pouquinho diferentes e a forma de lutar vai ser bem diferente, já que vai ser mais um mano a mano do que como são as lutas contra vários inimigos que você vai encontrar durante o jogo. Algo legal que o game traz são os modos arcade e o modo reprise de fase. No primeiro, o jogador é convidado a escolher uma fase, ou melhor, diferentes seções do jogo, utilizando equipamento e magia atualizados, porém sem a possibilidade de utilizar itens. O objetivo é receber ao final uma nota baseada em seu desempenho. Já na reprise de fase, você pode jogar novamente uma parte do jogo em que você passou batido. Esse modo é especialmente útil para quem perdeu algum item importante e a localidade não está mais acessível no ponto da história em que você se encontra. Vamos então ao primeiro problema para mim. Como alguém que já jogou bastante, tanto games de ação quanto RPGs japoneses, a forma como os dois tipos de jogabilidade foi mesclada para mim não foi mais inteligente. O mapa do mundo, que se mostra bem grande e bonito, em uma mistura da abertura de Game of Thrones com o mapa customizável lá do Final Fantasy Tactics Advance, permite a viagem rápida para as localidades que o personagem precisa ir, sempre com o intuito da história progredir. A conclusão lógica é que isso significa que encontramos muitas vezes áreas que seriam somente grandes fases como em jogos de ação tradicional. Mas não é isso que ocorre. Para a ação que o game propõe ao jogador ter o resultado de diversão e excitamento que o game promete, é necessário que haja grandes momentos sem hiatos na ação. Além da certeza de sabermos não o que vai acontecer na história, mas que horas vai ser o momento de lutar e descobrir, e a hora que vai ser o momento de dialogar e assistir às cenas. Em Final Fantasy XVI é sempre hora de assistir algum filminho. O gameplay que parece o hiato do filminho. E uma das coisas mais bizarras que esse game faz é mostrar ambientes, cidades e espaços que nunca serão verdadeiramente explorados por seu personagem. A ponto de que uma das cidades que mais parece viva nas cutscenes e centro de muitas tramóias só será visitada quando ela estiver sendo destruída, ou seja, se torna apenas um grande corredor de escombros.
Um dos poucos momentos que considerei muito bom é quando mais lá pra frente no game você descobre as side quests de caçar monstros nas diversas áreas e você percebe que o game deveria ter se estruturado mais dessa forma durante as muitas horas de jogo. Existe também uma side quest onde você procura totens ou menhir, sei lá qual é o nome que eles dão, agora eu não lembro, no jogo, que tem desafios baseados em cada um dos icons. Muito legal, é muito difícil e divertido você passar o mapa todo procurando, ou seja, você tem um motivo para ficar perambulando por aí. Mas infelizmente, durante o jogo principal, e essa side quest, além do nome dizer que você não precisa fazer, ela vai estar só completamente acessível ao final, pouco antes de você ir em direção, lutar contra o chefe. O resto do jogo, apesar de ter um mapa complexo, é um grande corredor, porque você vai exatamente para onde a seta te mandar ir e acabou. Não houve aqui um foco em contar a história também através da ação e da exploração. Esse é o principal problema desse jogo para mim. Outro grande defeito que o conceito do game trouxe à gameplay é a noção de espetáculo. Para que isso seja possível, portanto, seu personagem precisa parecer fodástico em todas as lutas, deixando a gameplay normal do game ajustável depois de terminado. Bem facilzinha. E as gigantescas batalhas de icons, que apesar de épicas em muitos momentos, vão parecer Quick Time Events glorificado. Uma pena. Final Fantasy XVI tem muitos dos elementos que já são consagrados da franquia. Vamos ter chocobos, moglis, muggles, nunca soube como é que fala o nome dessas criaturas. Os próprios icons são baseados em summons que estão na franquia desde o terceiro game. Tem personagem importante chamado Cid, tem a magia última de certa forma. O que mais um fã poderia querer? É importante, portanto, que eu frise aqui que essas críticas, que talvez pareçam pesadas, não são uma crítica ao jogo por ele ser ruim como um Final Fantasy, por de alguma forma estar descaracterizando a franquia, etc, etc. Essas críticas são realmente contra um game propriamente dito, ponto final. Infelizmente eu entendo que eu estou bastante na contramão dos games de ponta. Estamos aqui excluindo jogos independentes ou de orçamento menor da conversa. Isso porque deles o que se espera realmente é isso. Games que pareçam gigantes, com horas e horas de histórias, personagens dublados e a certeza de que seus olhos vão estar cheios, mesmo que você esteja com a mão parada. Passe boa parte do tempo como mero espectador. Como a franquia Final Fantasy sempre apresentou um pouco deste problema, em diversos títulos, a história acaba frequentemente quebrando o flow da gameplay. A gente até consegue relevar neste caso, mas isso traz uma nova preocupação. Levando em consideração o Final Fantasy Online, os remakes de Final Fantasy VII e o Final Fantasy XVI, qual exatamente é o futuro pensado para os games da franquia principal e para a construção de mundo?